Boa noite, minha gente! Sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro, esses nossos encontros para falar sobre estratégias de marketing digital e que agora eu decidi fazer um processo um pouco diferente. Eu fiz uma lista com vários convidados que eu vou trazer para cá toda quarta-feira para falar sobre assuntos relevantes, assuntos que fazem a diferença na vida e no negócio de vocês. A gente tem nossos aulões de marketing toda segunda-feira, 17 horas lá no YouTube, onde lá eu vou entregar conteúdo denso, que é conteúdo aí muito melhor do que vocês têm em muitos cursos pagos, na maioria das vezes. E na quarta-feira a gente vai ter sempre um convidado, trazendo um conteúdo extra, trazendo informações, reflexões extremamente relevantes aí para que vocês prossigam na jornada e consigam conquistar os objetivos de vocês. E hoje, para iniciar o ano, né, esse povo aí que tá começando o ano depois do carnaval, eu convidei a Luciana Afonso. A Luciana Afonso faz parte da comunidade Marketing Pro e ela tem um trabalho muito legal sobre etarismo, né, para falar um pouquinho sobre essas questões que as pessoas acreditam que tô muito velho para aprender a mexer no Instagram. Tô muito velho para mudar de profissão. Tô muito velho para montar o meu negócio. E a gente vai ver que nunca é tarde, nem em relação a tempo ao longo do ano e muito menos em relação à idade. A gente vai ver que tá cheio de oportunidades, cheio de perspectiva. E a Lu vai trazer um pouquinho sobre essas informações do mercado, para a gente entender por que o mercado age dessa forma, por que as coisas se comportam desse jeito e também o que a gente pode fazer para mudar. Vi que a Lu já está aqui, vou convidar ela para entrar aqui comigo. Cadê, dona Luciana? Lu, consegue me mandar o pedido para participar? Aqui. Esse conteúdo. Boa noite, Elane. Boa noite, Crochê da Rê. Cláudia, seja todo mundo muito bem-vindo. Me digam aí, som tá bom, imagem tá boa. Enquanto a Luciana tá aqui entrando, já aceitei o pedido dela. Vamos ver se vai dar certo. Tô aceitando o pedido da Lu. Coisas de tecnologia. Deu certo! Deu certo? Tá entrando, Lu, já tô te ouvindo, não tô te vendo ainda. Tua imagem tá escura, mas já estou te ouvindo. Parece que a tua câmera pode estar virada. Agora sim! Agora sim! Agora sim, Tudo seja bom? muito bem-vinda, Lu! Obrigada, boa noite a todos. Que bom que tu aceitou esse convite para estar aqui, para falar sobre esse assunto que é tão relevante. E eu vejo que, com certeza, nesse momento aí, né, que eu falei que a gente está voltando, que o ano está começando, eu acho que nada mais importante do que uma conversa sobre isso, né? De que nunca é tarde para a gente decidir começar os nossos projetos. A nossa idade não define nossa competência, não define o nosso sucesso. E você tem toda a propriedade do mundo aí para trazer essas informações para nós. Então, eu quero que tu comece, Lu, se apresentando para o povo, para eles saberem quem é você. Tá bom, boa noite a todos e todas, né? Eu é que tenho que te agradecer, Elis, aí pela oportunidade, né, de eu vir até aqui para falar desse assunto que é importante. Você sabe como que eu gosto de falar sobre isso, né? Então, eu sou Luciana Afonso, eu sou uma ex-executiva da área de TI e hoje eu atuo com desenvolvimento humano, com foco, né, em carreira, mentoria de carreira para pessoas 40 a mais e mentoria para desenvolvimento de líderes. Então, meu foco hoje é, em resumo, carreira, comportamentos e liderança. Eu também faço palestras, né, que manifestam contra o etarismo e a importância
da diversidade, né, de um grupo diverso de equipes nas empresas. Sensacional, um trabalho super necessário. Ô Lu, conta para nós um pouquinho aí dessa tua história e o que te levou a levantar essa bandeira, o que te levou a trabalhar com essa questão do etarismo? Bem, o etarismo, né, primeiramente, é o preconceito, vamos né, entender que se o conceito, baseia, né? O etarismo é um preconceito, né, que se baseia na idade, né? Então, é o julgamento da capacidade, né, de um indivíduo, de suas habilidades, tomadas de decisão e exercício das suas atividades profissionais. Então, é um julgamento a partir da idade. E eu sofri o etarismo quando, logo no início da pandemia, em 2020, eu estava numa empresa há uns 19 anos, para completar 19 anos, e eu fui desligada. Eu estava com 48 anos, ia fazer 49 anos, e quando eu fui para o mercado, né, eu me deparei com a questão do etarismo. Né? Então, a pergunta com relação à idade era muito forte, a questão então, o que hoje algumas mulheres mais novas, né, passam em relação a com quem vai deixar os filhos, né? Você tem rede de apoio e tal, né? Comigo foi a questão em relação à idade e capacitações, especializações, né? E eu não quero, né, que ninguém passe por isso. E tem várias causas aí por que isso aconteceu. Eu fiquei muito surpresa em me deparar com isso no mercado. Porque a empresa que eu trabalhava, e eu como líder, né, mais de 15, 16 anos como líder, nunca tive essa questão. Na verdade, eu nunca tive qualquer preconceito. Então, eu nem sabia, sinceramente, que existia isso. Então, foi, assim, uma surpresa me deparar com essa questão do preconceito da idade. Né? E o preconceito de idade, ele acontece entre os jovens, entre 18 a 24 anos, e também com os maduros. Mas o fato é que a grande maioria, sim, acontece com as pessoas mais velhas, né? Por meio do julgamento da sociedade, até o conhecimento da sociedade em relação ao envelhecimento, que não é positivo. Né? E, assim, a pior doença que existe, eu acho, é a ignorância, né? Então, por isso que a gente tem que trazer o assunto, né? Porque a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa criar consciência sobre isso. Em nós mesmos, né? Porque senão a gente fica no papel de vítima, de estatística, e a gente se torna o nosso próprio não, né? A gente se torna o nosso próprio não. A gente está num cenário, tá, em que a pirâmide etária ela está se invertendo pelo mundo afora. Então, e até 2000, os próximos 30, 40 anos, isso não vai mudar. Em 2030, só para vocês terem uma ideia, em 2030, ou seja, daqui a 7 anos, o Brasil ele estará na 5ª posição do mundo, no ranking de países aí do mundo, junto com a Europa e Japão, em relação à faixa etária, à idade da população. Então, isso precisa ser visto agora, isso precisa ser falado agora. Daqui a pouco as empresas já estão sem margem de manobra de contratação, porque elas vão precisar contratar as pessoas mais maduras.
Lu, a Cláudia colocou aqui, né? As empresas ainda têm muita discriminação quanto à idade também, porém tudo é muito discreto e muito velado. Você sentiu isso na pele quando você foi para o mercado, né? Percebeu aí que realmente isso acontece, que as empresas acabam discriminando e decidem levantar essa bandeira. Mas tu percebe que também, né, trazendo um pouco aí do tema da nossa live, que tem tudo a ver com esse assunto, que muitas vezes as pessoas elas têm um alto preconceito em relação a elas mesmas, porque assim, eu já não tenho mais idade para isso, já não tenho mais tempo, já não vale mais a pena, e acabam se acomodando. Como é que você percebe isso dentro de todo esse teu estudo aí sobre o etarismo, olhando para o próprio indivíduo de como ele se comporta? Tem a questão do conforto, né? Então, enquanto que a nossa vida ela não é linear, né? A gente tem picos e vales, né? Então, quando a gente está... E aí, dependendo de como que a gente vai reagir nos determinados momentos, é que vai definir os nossos resultados, né? E as nossas ações e os nossos resultados. O que eu enxergo é assim, que a mentoria de carreira não é para quem está 40 a mais, né? O trabalho que eu faço não é para quem está 40 a mais e está desempregado, não é isso. É isso também. Busca recolocação e busca autoconfiança até para conquistar essa recolocação e se destacar. Mas a mentoria, a ideia é que ela seja preventiva. Então, que as pessoas 40 a mais, justamente, aproveitem esse momento de zona de conforto e se capacitem. E olhe para esse cenário e veja como é que elas podem se destacar e como que elas podem ter melhores resultados, né, se capacitar. Para quê? Para ir contra os estereótipos negativos que estão aparecendo aí no mercado. Então, eu acho que existe duas situações. A primeira, zona de conforto. Eu vou falar a minha situação, tá? Então, foi a zona de conforto, né? Então, estava confortável ali, e aí, quando eu me deparei com um problema, e aí eu me fiz de vítima. Foi aí que eu fui o meu próprio não. Eu fiquei para mim, né, os meus pensamentos, né, os nossos pensamentos, as nossas crenças, né? Fiquei, não, com a cidade, eu não vou conseguir, ninguém vai querer me contratar. Eu mandava o currículo e não tinha resposta, eu falava, é a idade, né? Então eu pensava, é a idade. E aí, como que você vai numa entrevista? Como que você vai fazer um currículo, se mostrar no LinkedIn, ter a sua marca pessoal com todos esses vieses negativos, né? E esse viés de vítima, né? Alguém está falando aqui. Know-how. A Cláudia colocou aqui, ó. Às vezes é cômodo aceitar que a idade será um ponto desafiador para conseguir uma recolocação. A Elizabeth colocou, né? O que deveria contar no fundo é know-how, competência, características que não são mensuradas pela idade. Ouso dizer sobre energia. Conheço pessoas com menos de 40 e energia baixíssima. Exatamente. Assim, a gente não... tem os dois... Tem duas vertentes, né? Então, eu sei, o etarismo, ele existe sim. Ele existe sim. Está sendo cada vez mais falado, até por conta de pessoas aí, da mídia, né, que estão levantando bastante esse assunto. Porém, também tem a questão de nós estarmos preparados, né? Os nossos comportamentos, as nossas competências.
Então, eu trabalho com pessoas, né? As pessoas não sabem falar sobre o seu diferencial, não sabem falar sobre o seu resultado, sobre o seu desempenho. Então, se a pessoa não consegue falar sobre si mesma, comunicar o que ela traz de resultado, como que ela vai conseguir até se destacar e ser um profissional apreciado pelo mercado? Entende? Então, tem as duas situações. Na tua visão, muitas vezes a pessoa coloca na idade a desculpa de algo que talvez seja problema dela mesma. Assim, de não ter agido, de não ter se atualizado. E daí, quando chega, a empresa já tem preconceito, aí ela tem mais problema ainda. Porque ela vai sofrer um preconceito e ela não tem nem argumentos e diferenciais para tratar. É isso? Exatamente. Tem as duas vertentes. É isso mesmo. Isso aí. Eu recentemente, há pouco tempo, atendi uma pessoa, 50 anos, e estava falando no LinkedIn que ele estava com dificuldade de se recolocar por conta da idade. E aí eu fui fazer a primeira conversa de sessão diagnóstico com a pessoa. E não é verdade. Não é verdade. Pela conversa com a pessoa, era comportamental. Uma conversa com a pessoa. Então, eu dei um direcionamento para essa pessoa, eu optei por não seguir com o processo, porque aquela pessoa, ela não tinha tal da mentalidade de crescimento. Ela estava naquela, não, eu tenho experiência, eu tenho 50 anos, eu não preciso aprender mais nada. O tom de voz dela era agressivo. Inclusive, é um dos estereótipos negativos para a contratação de pessoas maduras. Comunicação, problema de comunicação e relacionamento. Então, a pessoa era agressiva na fala. Ela estava ali comigo. Não tinha nada demais ali na nossa sessão, na nossa conversa, né? E no final, eu, muito respeitosamente, né, com empatia, falei com ele da minha experiência como entrevistadora, né? E falei que eu não contrataria ele. E como que bateu isso? Ele levou um susto, né? A pessoa levou um susto, mas foi muito desagradável, sabe? Foi muito desagradável. Até para mim, né? E aí a pessoa levou um susto e aí insistiu em querer conversar, em continuar a conversa e tal, mas eu preferia dizer não, até por conta do... ele foi muito agressivo. Tu achou que não quis não tinha salvação? É isso? Não quis o feedback. Não, Elis, eu acho que nós, né, uma das minhas habilidades, aí, competências, né, é o desenvolvimento, né? Eu acho que nós somos seres em desenvolvimento, nós somos seres que não tem a idade, não tem a questão de idade, nós podemos nos desenvolver, nós podemos nos capacitar em qualquer momento, né? Então, nós somos seres em desenvolvimento. Eu acredito nisso. Mas a pessoa não estava pronta. Ele não ia querer. Ele não estava querendo. Não tinha caído a ficha ainda. E aí é a questão que você falou, né? Ele está sinalizando que ele estava usando a idade, né? Ele estava usando a idade como uma desculpa. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Não vou falar nem de comportamento. O LinkedIn dele, ele estava no LinkedIn. E o link era onde ele estava reclamando. O LinkedIn dele estava totalmente desatualizado. Não estava. Ele tinha LinkedIn, mas ele não era ativo no LinkedIn. Então, não estava mostrando quem era ele, o trabalho dele, os resultados. E aí eu fui falar isso para ele, né? E ele já me
deu um fora de primeira, sabe? Então, a pessoa não aceitar o feedback, né? Então, na história dele, né, a mentoria, eu faço esse trabalho o resgate, né, da experiência. Para mim, o nosso ativo, né, a nossa marca pessoal, é a nossa experiência e o nosso protagonismo, né? Esses são os nossos 3 ativos, né? E um trabalho que eu faço é a questão do resgate dessa experiência, da pessoa olhar para a sua história e ver que tem muito valor, que não precisa começar do zero para querer fazer nada, para se recolocar, fazer uma coisa nova, que a experiência tem muito valor. Então, era isso que eu estava tentando mostrar, mas não tive sucesso. E tu entende que talvez um dos fatores principais que acabe atrapalhando o pessoal assim que está buscando uma recolocação ou está pensando em empreender, que está insatisfeito com a situação profissional atual, um dos fatores principais a serem trabalhados é a questão do protagonismo, da autorresponsabilidade? Porque, por mais, né, tu mesmo comentou assim, né, nesse exemplo, e ok, preconceito existe do mercado, né, e existe em todas as esferas, mas você entende que talvez o ponto principal é assumir a responsabilidade de, tipo, cara, se eu quero mudar, eu preciso começar por mim, eu preciso fazer alguma coisa. Como tu falou, somos seres em desenvolvimento. Né? Assumir a responsabilidade de que, tipo, ok, eu não sei, mas eu posso ir atrás e aprender, eu posso ir atrás e construir. Como é que tu enxerga isso dentro da tua forma de trabalho? Depende de pessoa para pessoa. Até o momento, protagonismo pode ser, mas eu acho que a questão da autoconfiança e a autoestima. Acho que é o primeiro passo, sabe? Aceitar o que nós nos tornamos, sabe? De sentir, né, que a gente pode contribuir com a sociedade, né? Não deixar essa questão da idade, né? Então, autoaceitação, aceitar quem a gente virem para mim e falar assim, nossa, Luciana, você está tão bem, nem parece a idade que tem. Parece que tem 40 anos. Eu não quero parecer que eu tenho 40 anos. Eu quero parecer que eu tenho 51 anos. E 51 anos muito bem vividos, feliz, saudável, com saúde, né, trabalhando, contribuindo com a sociedade. É isso que eu quero. E é essa a autoestima que a gente precisa resgatar. Né? Porque o envelhecimento, a cultura do envelhecimento é negativa. A sociedade entende como um negativo. Então, eu acho que o primeiro ponto, é claro que depende de pessoas para pessoas, né? Tem gente que vem, busca uma recolocação, uma mudança diária e tal, então a autoestima, a autoconfiança legal e tal, o que eles precisam é direcionamento, é só um plano de ação. Mas a maioria das pessoas vem com essa autoestima e a autoconfiança baixa. Depois a questão do protagonismo, né? De ter, sim, de olhar para sua história, de olhar para sua história, olhar para a sua vida. O que eu falei, né, de a marca pessoal, né, a experiência, o protagonismo, são coisas que ninguém vai tirar de você. Então, se você tiver autoestima, autoconfiança, né, a capacitação, você já tem uma marca pessoal, uma autenticidade, né? Você já mostra isso nas entrevistas, no seu trabalho, no dia a dia, e depois a questão do protagonismo, né? Não ficar guardando o líder, não ficar guardando o plano de carreira da empresa, não ficar guardando o governo criar política
contra o etarismo, entende? Então, é realmente isso, ser protagonista. E o que tu acredita, Lu, que leva, já que tu falou dessa questão, né, de baixa autoestima, eu acredito muito nessa questão de resgatar a história, eu vejo que é um passo extremamente importante, porque até eu estava conversando com uma amiga minha há pouco tempo atrás, assim, sobre isso, né, disse, cara, tudo depende da história que tu conta, de como você conta a tua própria história. Você pode contar como a grande vítima, ou você pode olhar para aquilo que você já construiu e já conquistou e te empoderar disso, né? Eu vejo que esse é um ponto que impacta diretamente no empoderamento, na autoestima, de ter toda essa questão de valor que você está comentando. Mas que outros pontos, assim, da sociedade, do mercado de trabalho, você vê que impacta nessa questão de autoestima e falta de autoconfiança das pessoas? Olhando um pouco para mercado e para o movimento mais macro. Eu acho que a autoestima e a autoconfiança está mais relacionada à questão do envelhecimento mesmo, Feliz. Eu acho que está, quando acontece alguma coisa, está em relação ao envelhecimento. E aí, como tem essa mentalidade, né, essa crença, o que acontece? Às vezes você está num ambiente tóxico, você está com um líder tóxico, você não gosta do seu trabalho e você tem medo de sair, de buscar outras coisas. Então, eu acho que a questão e de não conhecer, né, de não saber falar sobre si, não conhecer o seu potencial, eu acho que está mais relacionado a isso. Então, o que eu consigo observar é isso. Entendi. A Mel colocou aqui, ó. Existe um movimento de querer voltar a gerar renda na mesma atividade por temor de não desenvolver novas. Essa zona de conforto precisa ser trabalhada, não? O que você tem para falar sobre isso? E a questão da mentalidade, né? Acho que vocês já ouviram falar da neuroplasticidade, né? Antigamente, o aprendizado, né, achavam que a gente tinha uma faixa de aprendizado e depois havia um declínio, né, que o nosso cérebro não era mais possível a gente aprender coisas novas. Só que a neuroplasticidade, através da neurociência, já comprovou que isso não é verdade. Isso não é verdade. Em pessoas saudáveis, nós temos sim a capacidade de aprender coisas novas, contanto, primeiro, que seja um cérebro saudável, né? E segundo, que a gente desenvolva constantemente essas habilidades, né? Então, aprender um instrumento musical. Então, tem algumas técnicas, algumas situações que fazem, né, o nosso cérebro trabalhar e criar novas conexões e criar esse aprendizado. Então, por exemplo, e tem outras coisas que não são estereótipos negativos que vêm no mercado, aparecem no mercado, e não são verdadeiros. Pelo menos eu acho que não são totalmente verdadeiros. Então, por exemplo, falta de conhecimento, habilidade com tecnologia. Gente, eu tenho 50 anos. Né? Embora a minha formação tenha sido de TI, não seria possível eu, com 50 anos, não ter qualquer conhecimento de tecnologia. E o conhecimento de tecnologia que eu estou falando nem é uma formação em tecnologia. Você ter a habilidade de tecnologia da sua área. Então, na sua área. Então, e aí a gente vê a pandemia que 2020 para cá, que todos tiveram essa necessidade, pessoas de várias idades tiveram que se conectar, né? Tiveram que usar o celular. Então, eu não acredito que a tecnologia, né,
Esse é um dos estereótipos negativos, né? A falta de conhecimento de tecnologia. Eles colocam que a questão do falta de capacitação e especialização é uma também. A questão de adaptabilidade, flexibilidade, relacionamento, problema de relacionamento e comunicação também é uma das causas. E uma que não é comportamental é a questão de custo nos benefícios, né? Também é um impeditivo aí para contratação de pessoas mais maduras. Você fez assim, custo de benefício? Eu ia te pedir, como assim, que sentido? Que eu não entendi. Plano de saúde. Plano de saúde e outros benefícios que acabam sendo mais, por conta da idade, acabam ficando mais, o valor muito alto para a empresa, né? E como a Mel falou, né, a questão do... Então, assim, a gente não pode se conformar, a gente não pode ficar na zona de conforto, porque não leva a crescimento. E isso tem relação com a idade? Não, em todas as idades. Em todas as idades. A gente não pode ficar na zona de conforto. A gente precisa... O mundo muda todo dia, né? O mundo muda todo dia. Tenho 62 anos, estou criando um novo serviço, isso me faz muito bem. Aí a Deise colocou. Me aposentei faz 1 ano, trabalhei como educadora por 40 anos. Hoje faço atividades bem diferentes e estou amando, tenho 58. A Deise, eu tenho 74 e me atualizo direto, principalmente nas novas tendências. A Elizabeth colocou aqui, depois dos 40, o entendimento fica melhor. Clareza, confiança, maturidade e lobas fatais. E a Flávia colocou, a pandemia acelerou esse cenário. Muitas pessoas que foram demitidas e tiveram que empreender e muitas vezes se descobriram numa área que não atuavam. Exatamente. Meu caso, né, foi empreender com 51 anos. Eu consegui me recolocar no corporativo, mas eu já tinha iniciado esse processo de formação, né, na área de desenvolvimento humano, e eu vi que não era mais, não brilhava mais os olhos o que eu estava fazendo antes, né? Então, por isso a questão do desenvolvimento humano, né? Não quero que ninguém passe aí pelo que eu passei. A Cláudia colocou algo que vem, assim, junto com isso, eu vou ler aqui o que ela colocou e vou te fazer uma pergunta. A Cláudia colocou assim, acredito que o etarismo acontece mais no mundo corporativo e menos no mundo do empreendedorismo. Como é que tu enxerga isso, Lu? Sim. O que eu, pela minha experiência, o que eu estou fazendo é verdade. Até o que as outras meninas estavam colocando aí, né, de novos aprendizados, novas capacitações, né, para empreender, e realmente eu vejo, sim, é isso. No corporativo tem mais essa questão do preconceito etário, sim. E no empreendedorismo, como é que foi para ti empreender aos 51 anos? Assim, vantagens e desvantagens. Conta aí para nós um pouquinho. Desvantagens, acho que estão mais relacionadas até ao meu perfil comportamental, né? Então, a questão de querer retorno mais rápido, né? A gente querer ver um resultado. Nós já temos uma experiência, nós já temos um histórico de sucesso, né, no corporativo. Então, e aí você olhar, caramba, mas está demorando muito a ter o resultado, né? E eu já tive um resultado antes, né? Mas isso é normal, tá? Todos passam por isso, então a gente resgata a nossa persistência, a nossa vontade, nosso propósito, a nossa vontade, a nossa experiência, nossa,
eu posso usar a minha experiência aqui no decorrer, né? Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo tem mais relação até com o nosso perfil comportamental, né? É uma mudança, né? Então, é uma mudança. Então, a gente tem que olhar para essa mudança. Ok, isso aqui é normal, eu preciso me adaptar, onde que eu preciso buscar, qual o apoio que eu preciso buscar. Então, eu não tenho experiência com marketing digital. Vou buscar uma pessoa, né? Eu busquei uma pessoa que pudesse me ajudar. Isso, que me dá orientação, porque não é a minha área. Né? Então, acho que... E não tem relação com a idade, entende? Não tem relação com a idade. Tem relação aí com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, mas não tem relação com a idade. Eu acho, então, que no mercado corporativo a gente tem esse impacto, mas aqui no empreendedorismo como um todo você não vê barreiras nesse sentido. A barreira está na pessoa mesmo acreditar que não pode, que não vai conseguir, é mais nesse sentido. Exatamente, até porque no corporativo tem outras barreiras, né? Então, hoje, né, estatisticamente, né, através de pesquisa, a gente sabe que o RH não é o primeiro, mas é uma possível barreira, né, para a entrada de pessoas mais maduras. Os líderes, né, embora, olha a controvérsia, né, os líderes têm mais de 40 anos, normalmente, a média, né, 40, 45 anos, a média, e eles são uma barreira de entrada para as pessoas mais maduras na empresa. Então, sim, tem sim essa questão no corporativo desse preconceito, né? Mas é por pouco tempo, Elis. Acho que já está mudando. Tem pesquisas aí do ano passado que em 3 anos assim, as empresas vão precisar mudar esse cenário totalmente. Porque mas tu vê essa mudança organizacional. por pressão. Pressão por falta de mão de obra qualificada. Ou qual o motivo? Falta de mão de obra qualificada e a questão da inversão da pirâmide etária. Não vão ter gente suficiente na idade para atender todas as posições, entende? Entendi. Tu já vê esse movimento de mudança, então? Sim. Vai ter que mudar. Senão as empresas não vão ter como contratar. Perfeito. Ô Lu, e conta um pouquinho para nós, assim, de como que funciona o teu trabalho. Tu ajuda as pessoas aí que querem voltar para o mercado, tu ajuda também quem quer empreender. Conta um pouquinho de como é o teu trabalho, o que você faz para ajudar essas pessoas a vencerem essa questão do etarismo aí nas suas diversas formas. Bem, tem uma mentoria, né, um programa 40+, e quando eu me deparei com essa questão do eu ser o meu não, né, a questão da autocrítica, a autossabotagem, eu fui buscar logo ajuda, né? Então, eu fui buscar ajuda, fui estudar, e eu peguei todo esse aprendizado e transformei em um programa, né, para poder fazer as pessoas, ajudar as pessoas. Como eu falei, o ativo para mim é marca pessoal, experiência, protagonismo. Então, o programa ele trabalha exatamente isso, né? Então, através inicialmente pelo autoconhecimento, a pessoa ter a sua marca pessoal, né, e saber comunicar isso, né? Então, ter a sua marca pessoal, se reconhecer, se resgatar e poder e comunicar, saber comunicar isso. Depois a gente tem todo um plano, né? Um plano de carreira, plano de ação, todo um acompanhamento
para que a pessoa consiga chegar nos seus objetivos, né? E tudo isso olhando para a experiência, para ferramentas, olhando para a experiência, e a pessoa sendo a protagonista da sua história, da sua carreira, da sua vida pessoal. Então, ele é um programa bem pautado para as necessidades do público 40 a mais, independente hoje se ele está empregado, mas quer fazer um plano, aí seja para crescimento, seja até para mudar de áreas, ter mais clareza daquilo que ele quer para o futuro, ou seja para quem está fora do mercado e quer voltar para o mercado, e envolve também ajuda para quem quer empreender ou não? Sim, até porque, Elisa, eu falo que para a gente ter o reconhecimento externo, a gente precisa primeiro o interno. Se você quer empreender, você tem que saber onde você quer empreender, no que você quer empreender, quais as suas forças, né? Quais as suas limitações, onde você vai precisar de ajuda para empreender, né? Então, a pessoa precisa ter esse conhecimento primeiro, né? E isso tudo acontece primeiro internamente, para depois vir o externo. Então, também, quem quer empreender, também aí eu faço esse trabalho do autoconhecimento, né? E do plano, né? O plano de ação para chegar ao objetivo. Perfeito. Olha só, a Flávia comentou aqui, ó, fiquei surpresa na semana passada, confesso que não deveria. Fiz uma admissão para o Sebrae, gerente de negócios sênior para o Sebrae, 68 anos. Às vezes, o que eu percebo, muitas vezes, é que o próprio preconceito mesmo, né, com a questão do etarismo, ele está impregnado em todo mundo, entendeu? Está impregnado em todo mundo. Talvez por essa questão que tu trouxe, né? Da sociedade que vê o envelhecimento como o fim. Como, já não dá mais, já não vai mais aprender, já não vai mais contribuir. Alguém colocou antes, acho que foi até a própria Daisy, já não vai mais ter tanta energia, né? Então, eu vejo que, por mais que a gente tenha consciência da contribuição e do papel, até quem está no meio, né, quem tem o mesmo perfil, acaba tendo também esses preconceitos com a própria questão da identidade. Tu concorda com isso? Concordo. Foi o que eu falei em relação aos líderes, né? Os líderes, em média, têm 40, 45 anos e eles são a principal barreira de entrada dos maduros, né? Na empresa, usando aqueles estereótipos negativos que eu falei, que nem sempre são verdadeiros. Nem sempre são verdadeiros. Através de uma entrevista, através de um teste, você não consegue saber se a pessoa vai ter o resultado que você almeja ou não, né? Então, você não consegue ter isso, a sua totalidade, né? Então, é assim. Inclusive, Elis, quando a gente fala, usa alguns tipos de frase, né? Até a gente fala, esse cabelo, mulher, você mais de 40, 50 anos não pode ter cabelo comprido. Nossa, você julgar outras mulheres, ou julgar os homens também, né? Então, olha a sua roupa, isso não é roupa para a sua idade. Por que você está dançando assim? Isso não é dança para a sua idade, né? A gente falar, né? Esqueci disso. Não liga não, é a idade. Isso já são falas preconceituosas, entende? Então, isso já são falas preconceituosas. E a gente... Aí você imagina as crianças ouvindo a gente falar isso, né? As crianças ouvindo a gente falar isso. Os jovens ouvindo a gente falar isso. Então, só aí já é exemplo, né? É algo da sociedade que acaba refletindo no mercado de trabalho. Exato. Né?
A Deise colocou aqui, eu vou te pedir para tu dar um conselho aí pro povo, mas olha só, eu quero ver o que tu acha. A Deise colocou um conselho: busquem o que satisfaz. A gente estava falando de trabalho quando ela colocou, mas por favor, busquem a saúde mental, qualidade de vida, passeios, viagens, atividades físicas, lazer. O trabalho deixe para depois. Saibam planejar para não adoecer. O que tu tem para me dizer aí do alto da tua experiência a respeito disso? Até está saindo um post essa semana, né? Hoje à noite, amanhã, está saindo um post sobre. É, eu fui muito procurada na semana passada por pessoas que foram demitidas, né? E aí uma das perguntas foi: tenho 51 anos e fui demitido. O que eu faço? E aí eu estou fazendo lá um post de passo a passo, né? E a primeira coisa que eu falei para a pessoa primeiramente, para ela descansar, para ela ter contato, ficar com as pessoas que ela gosta, né? Acalmar, né? Pensar positivo, ter momentos de lazer, fazer o que gosta. Esse é o primeiro passo. Acalmar a mente. Quando a nossa mente está muito nervosa, né? Muito com os pensamentos atropelados, as pré-ocupações, isso barra a nossa criatividade, né? Isso barra a nossa criatividade. Então, a gente tem que olhar, a gente precisa tranquilizar. Opa, ok, o que eu posso fazer? Então, é engraçado que eu coloquei assim, principalmente no domingo, porque o domingo é um dia muito difícil para as pessoas que estão buscando recolocação e acho que também que vão para um trabalho que não estão satisfeitas ou com ambiente tóxico, né? Os dois cenários são ruins, mas para quem está buscando recolocação, domingo é muito difícil. E aí, exatamente isso que a Deise falou, né? Que é o aceitar, né? Que é o aceitar a sua condição, mas não paralisar. Estou falando, não é paralisar, é acalmar, né? Fazer coisas que gosta, ter os seus momentos de lazer, momentos de prazer, e para que isso te dê o ânimo, te dê a energia para você correr atrás do que precisa. E a serenidade também, né, Lu? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que a serenidade para você também não sair se sujeitando a qualquer coisa, que daí eu acho que volta lá para o outro ponto que tu falou. Quando você entra no modo desespero, que você não tem nessa serenidade, ok, o que eu quero, como eu vou escolher, que ações eu vou fazer para chegar lá. Tu entra no modo desespero, tu aceita qualquer coisa, aí tu te frustra com aquele trabalho, ou logo vai ser dispensado, ou não vai ser contratado para aquela vaga, que sai jogando para tudo que é lado, e aí a tua autoestima caminha lá pro buraco cada vez mais, porque daí tu tá reforçando aquele teu pensamento. Ai, meu Deus, já não sirvo para mais nada. Daí tu vai lá e reforça aquele pensamento com as tuas ações atropeladas, né? Exatamente. Olha só, que legal, a Deise Jardim colocou aqui, ó. Vamos para o outro lado, para os bons exemplos também, acho que reforça muito do que tu comentou até agora. Ela colocou: eu não sofri o preconceito, graças a Deus. Como falei, aos 53 anos, dos 10 currículos que enviei, 7 me chamaram para a seleção. E os 7 me quiseram. Pude escolher. O que contou foi o brilho no olho e conhecimento. Acho que tem muito a ver com tudo que você comentou, né? Com tudo que você comentou. Na minha época de entrevista, de contratação, né, eu falava que eu acabava na entrevista contratando a pessoa pelo brilho nos olhos. Eu sabia pelo brilho nos olhos, que a pessoa gostava daquele trabalho. Ela queria fazer aquilo. Ah, mas agora a maioria é online, não dá para perceber. Dá para perceber, sim. Ninguém gosta de uma pessoa que está, vida, gente. Eu preciso
preciso tanto desse trabalho, né? Eu tô e uma pessoa que como que você pode contribuir para essa empresa? Nossa, eu posso contribuir para essa empresa com a minha experiência, com a minha vontade de desenvolver pessoas. Eu gosto de chegar nas metas, nos resultados. Eu gosto de estar integrando com as áreas. Olha como é que é diferente, né? Mas essa energia só vem, a Cláudia até colocou aqui, da terapia, sim, tá? Porque até por conta da demissão, né, é um processo de luto e às vezes você tem que ir sim para a terapia, né, que é um processo de luto. E eu falo, até na mentoria, tem uma parte que eu falo sobre as inteligências, né, que é a inteligência emocional, a inteligência mental e cognitiva, a inteligência física, né, corpo, e a inteligência espiritual. Então, através dessas 4 inteligências, através do balanceamento, equilíbrio dessas inteligências, a gente consegue ter a energia, né? A gente, tanto para se destacar onde a gente está, tanto para empreender, quanto para se recolocar. Então, eu conheço a Deise e acredito, sim, que eu contrataria ela sem entrevista. Mas que é uma junção, né? Dia dela e pela vontade dela. E é uma junção, acho que, dos pontos que tu falou, né? Tem essas inteligências, mas no momento que tu resgata a tua história, entende o teu valor, recupera a tua autoestima, traça esses projetos e esses planos, né? Acho que você se empodera para poder vir e se sentir capaz. Porque o primeiro ponto, né? Se tu não acredita que vai dar, tu não tem nem tesão de levantar e estudar para alguma coisa e querer aprender alguma coisa, né? E daí, Lu, para não tomar mais teu tempo, a gente já está chegando aí, é quase 1 hora, eu queria que tu deixasse aí uma orientação no sentido, de forma concreta, alguma orientação que você pode trazer para as pessoas, do tipo, o que eles podem fazer, qual uma pequena ação, qual um caminho, ou que conselho você dá para que não fique aí nesse vitimismo que você falou do etarismo, né? Se autoflagelando em função da idade, se auto-boicotando em função da idade, e também se preparar para enfrentar esse preconceito que de fato ainda existe. Que bom que está mudando, que bom que tu trouxe essa boa notícia que está mudando, mas que de fato ainda existe no mercado. Então, quais seriam, assim, os primeiros passos, além, é óbvio, de procurar a tua mentoria, né? O que mais você tem a falar para essas pessoas aí que precisam enfrentar isso, se preparar para isso? Lu, eu travei? Oi? Eu que caí ou você? Não, para mim está normal, tá tudo certo. Para mim você está normal também. Acho que voltou. Então, bora lá. Vamos lá, Elis. A primeira coisa, né, independente se você passou pelo etarismo ou não, pelo preconceito da idade ou não, eu peço até uma ajuda, né? Então, o primeiro passo é mudança de cultura, uma ajuda para mudança de cultura. As empresas, a liderança, os órgãos governamentais, e principalmente cada um de nós, a gente precisa mudar, né? Então, as empresas ainda estão na pesquisa, estão vendo isso, da diversidade, dos temas de diversidade, a idade ainda é o primeiro, a idade ainda é o tema menos trabalhado. A questão da diversidade etária é o tema menos trabalhado hoje. E a ideia é que isso aumente daqui a 3 anos. Então, a gente precisa estar falando sobre isso, estar levantando esse assunto, né? E quem tem essa posição de liderança, quem é líder, é necessário que traga essa questão
convívio, da importância do convívio entre as gerações, né? Eu acho que é muito importante. Então, a questão cultural, né? O outro passo, né? Acho que a Flávia até colocou aqui, aceitação e consciência, né? Então, é aceitar, né, quem nós nos tornamos. Gente, ou a gente morre, ou a gente envelhece. Não tem escolha. Ou a gente morre antes, ou a gente envelhece. Eu quero envelhecer. E de preferência saudável, contribuindo, viajando, né? É isso que eu quero. Então, e para isso a gente precisa da aceitação, né? E da consciência, como a Flávia falou aí, né? Resgatar essa questão da energia, né? Eu acho importante a inteligência emocional, né? É muito importante em qualquer momento, até para essa questão da saúde mental, né? Que hoje é tão falado, né? Então, esse resgate da sua energia, né? Eu acho que a nossa força interna é capaz de mudar qualquer jogo. Eu acredito nisso. E a nossa força interna, o nosso propósito, o nosso sentido de querer fazer, né, acontecer. Então, conhecer a si mesmo, o seu propósito, as suas crenças, olhar para a sua experiência, né? Então, no resumo do que a gente está falando, então, ressignificar a sua experiência, a gente não precisa começar do zero. Então, olhar para a nossa trajetória, valorizar a nossa trajetória e como que eu posso contribuir. A mentalidade, né, de crescimento e adaptabilidade, a gente está se capacitando, a vida, as mudanças acontecem todo dia, diariamente, todo momento, né? Então, e independente da idade, a gente vai ter, como eu falei, os picos e os vales, né? E a nossa mentalidade, os nossos pensamentos é que vão determinar o resultado, né? Como a gente vai querer chegar nos resultados. Cuidar da sua saúde física, mental, emocional, espiritual, né? Corpo e mente aí integrados. O espiritual não é a questão da igreja, né? Cada um tem a sua espiritualidade. E eu acho que a gente não pode ficar só como espectadores, sabe? Da vida passar. Porque senão a gente é vítima. A gente fica como vítima e a gente fica como estatística, como um número, como um resultado. Então, buscar apoio, fazer o que gosta, né? Acho que cada vez mais isso. E se valorizar, né? Valorizar a si mesmo, não depender de ninguém, porque se você não se valorizar, ninguém fará por você. Então, isso, para mim, esses são os itens aí principais. Perfeito, perfeito. E alguma mensagem final aí para esse povo? Eu acho que é isso, né? Não ser vítima, né? Então, não ser vítima, né? Não ser o não de si mesmo, né? Eu não posso. Eu posso, sim, eu posso e mereço. Eu sou digna, eu tenho direito, eu dou conta, né? Então, acho que é isso. Para cima. Lu, foi ótimo o papo aqui, todo mundo adorou. A Cláudia, Elizabeth, adorei a Elizabeth. Se for para ser vítima, que seja da agulha do meu botox. Perfeito, Elizabeth. A Cláudia, a Mel, a Deise, a Catarina, todo mundo aqui te dando os parabéns. Acho que esse tema é extremamente relevante. Acho que o etarismo é uma realidade. A gente tem esse movimento aí da virada, né, da pirâmide, dessa mudança. E trazer essa conversa para a mesa, eu acho que é importante
tanto para as empresas, mas é importante aqui para todo mundo para criar consciência. Acho que o teu trabalho, já te falei isso várias vezes, é extremamente necessário. Acho que já demorou para sair um livro sobre isso, que já deveria estar lá, bonitinho, escrito, lançando este livro para levantar essa bandeira, né, dona Lu? E agradeço demais o teu tempo aqui, né, as orientações. Ah, tu vai pegar o livro para me mostrar? Sério? Então, O que está escrito aí? eu não sou empreendedorismo, conselhos de quem faz acontecer. Eu não sou autora do livro, eu sou coautora com mais 14 autoras, e o meu capítulo se chama Do Etarismo ao Empreendedorismo. É o Muito meu bem. capítulo, né? Então, não tenho livro ainda, mas sou coautora de um livro. Parabéns, já é o primeiro passo, mas olha, um livro só sobre etarismo já daria um babado também, hein? Fica o desafio para esse ano aí para ti. E nós temos aqui vários casos, né, de sucesso, né, que a idade, o tema da live era a idade não é impedimento aí para o sucesso, né, e a gente tem vários casos aqui, né, ainda bem que podem falar. E a gente tem aí o Ari Fontoura, né? Eu gosto muito do Ari Fontoura, ele foi um destaque aí na pandemia, ele se reinventou e é um ícone aí hoje na internet. A Cláudia Raia, muito focada na questão de ter filho aí aos 55 anos, né? Silvio Santos também um exemplo, Mônica Martelli, Tom Cruise, tem o fundador da KFC. Tom Cruise é um ótimo exemplo, né? Não é? Também acho. Maravilhoso, diga-se de passagem. E temos vários exemplos, né? Inclusive, queria indicar, vocês no Google, façam uma pesquisa Forbes 50, Forbes, né, da revista Forbes 50, destaca histórias de sucesso após os 50 anos. O Forbes 50, sucesso após os 50 anos. Faz essa pesquisa no Google que vai vir uma matéria da Forbes sobre isso, e aí cita 50 pessoas aí que tiveram sucesso aí depois de uma determinada idade. Olha que legal, Lu. Já vou te dar também uma outra tarefa aí, ó. Você tem 50 cases para fazer 50 posts diferentes lá no teu Instagram contando essas histórias de sucesso. Você pode fazer uma live trazendo um pouco do resumo dessa matéria da Forbes 50, contando um pouquinho da importância desse prêmio, do papel de quem ganhou. Já fica aí a tarefa de casa. Vem pra cá para falar de etarismo e já sai com tarefa de marketing. É uma excelente ideia, Elis, mas seria melhor se eu fizesse com as histórias de sucesso que tem aqui. Também pode ser, ó. Pode ser. As meninas que são histórias de sucesso. Tu pode usar como inspiração o que a Forbes fez. Mas tu pode aproveitar a pauta quente, trazer um postzinho sobre isso para te posicionar como uma autoridade, uma referência no assunto de etarismo. E tu pode convidar todo mundo que está aqui assistindo essa live para fazer uma live contigo. E você vai lá e faz uma sequência, uma por semana. Cada uma contando a sua história de sucesso e servindo de inspiração para a galera de 50 mais. Perfeito. Perfeito. Já aqui, já chama a Lula no Instagram e já vamos agendar essas lives que eu quero ver. Por favor, meninas, que eu não consegui pegar aqui, né, o nome de todas, então me adiciona, manda uma mensagem para mim que eu já vou providenciar esse trabalho, tá bom? Sim, bora. E eu mega recomendo o trabalho da Lu aí para quem realmente está, né, nesse dilema, né, de não estou feliz aqui com o meu trabalho, não sei se vou ser demitido, não sei se eu quero mudar de emprego. Meu conselho é, não espere ser demitido, não espere precisar empreender às pressas para botar o pão na mesa amanhã.
Né? Olhe, se você não está, se o ambiente de trabalho não está legal, se você sente que está sendo deixado de lado, já avalie também se a tua postura não está levando a isso. Né? Procure a Lu, faça um processo, se reconecte aí com vocês, entende, resgate a tua história, entenda quais são os teus talentos, entenda para onde você quer caminhar e trace o plano para você ser o protagonista da tua história. E não simplesmente fazer as coisas acontecer às pressas porque você não tomou nenhuma atitude antes. Então, como a Lu falou, saia da postura de vítima e assuma as rédeas. Haja proativamente para definir para onde você quer ir. Né? Porque mudar a tua situação atual, mudar a tua vida, ou até mesmo mudar os teus resultados hoje, depende única e exclusivamente de você. Tem mentoria, tem suporte, tem treinamento, tem sorte, tem oportunidade, mas se você não se mexer em prol dessas oportunidades, se você continua, ai, mas eu sempre faço assim, ai, mas eu não gosto de fazer isso, se você não... É a mentalidade fixa, exatamente. Se você não fizer o movimento, não vai chegar em lugar nenhum. Então, simbora, o ano está começando e ó... Bora fazer acontecer. E às vezes, Elis, é só um passinho, sabe? É só um primeiro passo. Às vezes é só ressignificar uma expectativa, uma comunicação. Então, já tiveram pessoas que chegaram... Eu quero fazer transição de carreira. Ah, quer fazer transição de carreira? Ok, então vamos ver aqui. E aí você começa a trabalhar a pessoa, ela não quer fazer transição de carreira. Ela só não está satisfeita com o ambiente que ela trabalha. Ela não quer fazer transição de carreira. Ela não está satisfeita com o ambiente. Ela não está satisfeita porque ela não está tendo reconhecimento. E aí, quando você trabalha, por exemplo, a marca pessoal, e como você comunica isso, ressignifica isso. Né? Então, é bem bacana. Né? E como você falou, não deixar... Né? Não deixar estar aí no limite, estar dentro do furacão, né? Para buscar ajuda ou para se mexer, para se movimentar. Porque daí fica muito mais difícil, né? Porque você vai estar estressado, agoniado, vai tomar decisões precipitadas, decisões atravessadas que talvez te levem mais ainda para o buraco. Nada melhor do que a gente ter serenidade. E bora aproveitar o início do ano. Pensa aí, faça um exercício. Onde é que vocês querem estar daqui um ano? No carnaval do ano que vem. Onde é que vocês querem estar? Né? Eu faço outra pergunta. Mesmo para quem está empreendendo, e para quem está no corporativo, né? O que você fez pela sua carreira nos 2 últimos meses que passou? O que você fez pela sua carreira nos últimos 2 meses que passou? Ah, eu estava de férias. Tá bom, ok. Terminou o carnaval, começamos o ano, né? O ano só começa depois do carnaval. Ok. A próxima semana. Eu falo sempre, Elis, que o futuro é hoje. O futuro é no presente. Você começa a trabalhar o futuro hoje. Né? Exatamente. Então... Agora, né? Nas decisões que você toma agora. Por isso que eu digo, né? Pense aí onde é que você quer estar daqui um ano e faça o plano reverso, né? Para entender quais são as ações que você precisa começar a tomar hoje para chegar lá. Então, assim, seja no empreendedorismo, seja lá no teu trabalho, seja no que for. Se você não der o primeiro passo, como tu mesmo falou, né? Às vezes o primeiro passo vai te mover para o restante. Né? Se você não tiver clareza para chegar, se você não der o primeiro passo, as coisas não vão mudar. Mas, Lu, a Catarina colocou aqui, muitas vezes é um ambiente tóxico dentro da própria família que gera insatisfação e, por consequência, a insegurança para quem tem 60 a mais. É da sociedade, né, Catarina? A gente tem essa coisa que é na família, é em casa, é na tua mente, é no trabalho, é na sociedade. Eu acho que tem de vários lados essa questão. Exato. Lu, obrigada
pelo teu tempo, por todo o conteúdo e todas as informações. Obrigada a quem estava aqui com a gente também. E sugiro realmente fortemente, quem aqui tem 50 mais, 40 mais, procura a Lu e bora organizar essa sequência de lives aí. Tá bom. Beijo, Elisa, eu que agradeço. Boa noite. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.